difícil. Então, agora indo para os fatos, né? Eu acho assim, para ser o mais resumo possível, é, jogador, eu não sei quem botou isso na cabeça dos senhores, né? Mas jogadores que competem entre eles não precisam ser amigos, não precisam se gostar, não precisam se amar, não precisam olhar por um para o outro com um olhar de ah, meu Deus do céu, como eu amo ele. Né? Muito pelo contrário. Eu já falei para os senhores, a competição é dura, o Counter-Strike é duro, né? Os jogadores, muitas vezes, não existe um mundo em que os dois consigam realizar o sonho dentro de um campeonato e dentro de uma partida onde todo mundo entra para vencer. Uns se realizam os seus sonhos, outros têm os seus sonhos destruídos, né? E aí a gente parte desse princípio, ah, Gal, mas o que, que você acha de tudo isso? Falou, falou e não falou nada. Eu acho o seguinte, velho, dentro de tudo isso que aconteceu, talvez, né, talvez deveria o aprendizado número um, né, o aprendizado número um, que também não é obrigatório as pessoas aprenderem. Ninguém conhece, ninguém começa sabendo tudo, né? Dentro do Counter-Strike, dentro de um time, normalmente você tem que ter um líder, saca? Você tem que ter um líder, você tem que ter uma pessoa que além de ser capitã, né, ou se for capitã, mas além de ser capitã, seja uma pessoa que lidere, né? Que em momentos de crise, em momentos onde tudo está complicado, né? Em momentos onde alguém precisa assumir a rédea, essa pessoa assuma a rédea, né? E na minha opinião, assim, dentro de tudo isso, cada um tem o seu estilo, né? Cada um tem o seu estilo. Então, depois de tudo que aconteceu ali, olhando friamente, eu acho que poderia, né? Sim, poderia ter se resolvido muito mais rápido a partir do momento que os jogadores olhassem e falassem assim, cara, né? Seria bom para todo mundo, porque o espetáculo, uma coisa que eu concordei muito com o que o Fer falou, velho. Uma coisa que eu mais concordei com o Fer ontem foi o espetáculo foi uma merda, né? O espetáculo, depois de tudo, quando terminou o espetáculo como um todo, né? O espetáculo foi uma merda, foi o pior espetáculo de todos possíveis, né? Isso eu concordei em 500%. Por quê? Porque quando você não, é a custa do quê? Né? Ah, o torcedor do MIBR ficou feliz, o torcedor da Fúria ficou triste, o torcedor que queria sangue ficou feliz. Tipo assim, pro jogador, essa é o pior resultado possível, porque todo mundo se frustra, todo mundo sai com uma situação que o cara não tá feliz, né? Quem ganhou não tá feliz, quem perdeu não tá feliz, o cara pensa, mano, que merda que aconteceu. Saca? A gente queria. O cara ele quer jogar o jogo, o verdadeiro competidor, ele quer o jogo jogado, né? Ele não quer ficar de fofoca, ele não quer ficar discutindo, ele quer o jogo, mano. Ele quer jogar, ele quer que os pauses sejam mais rápidos possíveis e as coisas fluam e as coisas se decidem. Então, eu acho que assim, quando você tem dois times do calibre que a gente tem hoje, como o MIBR e a Fúria, seria muito mais simples, né? E talvez a organização da Fúria aprenda isso, né? Que também é uma organização nova, que, velho, por mais profissionalismo que você queira colocar nos jogadores e falar assim, isso é uma empresa, existe uma hierarquia, existe um organograma, existe tomadas de decisões e você tem que se concentrar apenas em jogar. Na minha humilde opinião, você tirar o poder de um jogador, de um capitão de uma equipe, seja ele quem for, de poder olhar e falar assim, segue o baile, segue, mano, não foi pênalti, não foi falta, segue o jogo, isso é muito duro, né? Porque você tá passando ali, por mais que você queira blindar o seu jogador, é que nem um pai querendo blindar, né? Um pai, uma mãe querendo blindar o filho, não existe isso, a vida é mais dura que isso, né? Então, eu acho poético quando os caras falam assim, ah, porra, a gente não quer que os nossos jogadores se envolvam numa confusão dentro do servidor, né? A confusão só existiu justamente por isso, né? É que nem o cara virar e falar assim, cara, existe dentro do ser humano, e aí é puxado pela a criação de cada um, e não criação de vida, mas a criação dentro do jogo também, né? Quando rolava as coisas, mano, quando rolava as coisas no Counter-Strike, eu não vou vir aqui pra você e falar assim, nossa, velho,
eu sou o senhor da justiça. Seu cu, muito pelo contrário, velho. Mas cabia a mim virar num jogo e aí acontecia uma treta, MIBR G3X, acontecia uma treta, no segundo round caía o PC do MIBR ou do GC, aí o juiz falava, mano, vai ter que reiniciar, o PC caiu, eu falava, mas nem fodendo que essa porra vai reiniciar, velho. Eu mato o cara, mas não vai reiniciar, tá ligado? Ou então, caiu um PC do G3X e os caras falavam, mano, vai reiniciar o jogo. Eu falava, mano, não vai, tá ligado? Não precisa reiniciar, segue o baile, né? Mas cabia a mim, como pessoa e como líder da equipe naquele momento, decidir se seria um negócio bom ou um negócio ruim, como aconteceu. Como, por exemplo, tem vídeo de eu ir decidir o lado num cara e coroa com o Eduzinho, que era o capitão do MBR, e ele virar e falar, Gal, não precisa, cara e coroa. Meu time é muito melhor que o seu, vocês são uns merda, né? Escolhe o lado. E aí eu virava e falava assim, puta merda, velho. Saca? Se eu virar pro meu time e falar que o cara mandou escolher o lado, a moral dos caras vai lá para baixo, né? Então eu tinha duas opções. Eu chegava pro time e falava assim, brother, já começamos bem, velho. CT é nosso, ganhou o cara e coroa na cara do maluco, velho. Eu sou bom de cara e coroa. E o que você quer dizer com isso? É que ali, se o jogador, o capitão, ele tem um recurso de virar o Arte, por exemplo, ele é um excelente jogador, ele é uma excelente pessoa. Ali naquele momento, se ele mata um e mata dois, e os caras viram e falam assim, brother, o PC travou, a gente precisa de restore. Se ele virasse pro time dele, na minha opinião, e falar assim, quer saber, velho? Dá o restore pros caras que eu mato os dois de novo. E segue o jogo, velho, porque a gente é foda. Saca? Eu não vou ficar discutindo se os caras estão roubando ou não tá roubando. Eu não sou juiz de porra nenhuma. Restarta, segue o jogo, eu vou voltar lá e matar esses caras de novo, né? Ah, Gal, mas é difícil a pessoa pensar nisso. É difícil. É isso que molda o esporte, é isso que molda um jogador, que ele vai ao longo do tempo crescendo. É exatamente isso que faz um jogador se diferenciar. É como ele se vai reagir num momento de pressão, né? Então, isso era um negócio que poderia ser resolvido em poucos segundos, mas eu não posso cobrar dele que ele tem essa atitude, saca? Eu tô só mostrando um outro ponto de vista que às vezes ele poderia usar mesma coisa que aconteceu para, velho, abaixar a energia da equipe, porque o que aconteceu ali? A equipe ficou um tempão parada, o MIBR se exaltou, os ânimos do MIBR se exaltaram, os jogadores começaram, né, a se inflamar. E aí, nesse jogo, que é o que eu falei, nesse jogo entre jogadores muito inflamados, normalmente quem tem um pouco mais de experiência, que é o caso, né, que tem bastante experiência ali nos jogadores do MIBR, eles vão se dar melhor, né? Então, eu acho que ali teve uma visão que às vezes o Arte ou algum jogador da Fúria faltou, ou o Guerri virou e faltou, mano, quer saber? Não vamos entrar nisso aí não, velho. Dá o restore pro cara, volta lá e mata os caras, velho. O jogo tá na mão, saca? A gente é a Fúria e vamos, né? Então, talvez numa próxima, os caras vão olhar diferente, olhar e falar assim, porra, mano, quer saber? O jogador, ele precisa, né? Ele precisa ter esse poder de decidir ali na hora, porque é ali, ó, é o Art e o Fallen, é o Guerri e o Dead, mas assim, tipo, cara, na hora você precisa ter um poder de decisão. Você não pode, na minha visão, você que tá ali dentro do gramado, você não pode se isentar, né? Eu acho que foi nisso que os jogadores do MIBR, que têm uma experiência muito maior e sabem que dentro disso daí você não pode se isentar, foi nisso que eles cobraram. Essa é a primeira ponto da história e é o que eu acho, né? E aí segue a vida, aprendizado para os dois lados, né? Já o negócio do Fer, eu acho assim, velho, a minha visão é o seguinte, velho, você tomar decisões ou falar, ou, mano, vir a público em momentos em que você tá puto, às vezes é bom para você extravasar. Às vezes é bom que você fala assim, ah, pelo menos eu vou dormir, falei tudo que eu tinha que falar e vou dormir. Às vezes, no dia seguinte, depois de uma semana, depois de 10 anos, você vai olhar e falar assim, puta, eu não precisava ter feito isso, né? Eu conheço bem o Fer e muitas vezes eu tive um crescimento muito grande dentro dessa stream, às vezes por atitudes como essa do Fer, né? Quando lembra, eu já falei isso para vocês, quando eu achava divertido divulgar um site de alguém e falar, ah, vamos derrubar o site do cara, tá ligado? E aí aconteceu isso e o Fer falou, mano, você é burro, velho, por que você tá fazendo isso? Né? Ele foi publicamente, me deu um esculacho e aí eu olhei e falei assim, porra, velho,
Ou eu vou ficar de picuinha e achar, nossa, agora o Fer me odeia e o Fer é isso e aquilo, ou o cara tá me dando um toque né, de parceiro no ombro, mas assim, o cara tá me mostrando que o que eu estou fazendo não é legal, né? Então, o que eu decidi naquela época é pensar e falar assim, mano, realmente, velho, independente de como ele fez isso, a intenção dele foi me dar um toque que eu tô sendo um otário, né? Então, ontem eu acredito que é o estilo dele, né? É o estilo dele. O que que isso vai resultar? Se vai inflamar a torcida do MIBR a crucificar os jogadores do Fúria? Se vai, o que que vai acontecer? A forma que ele fez isso e como isso vai acontecer? Aí eu acho que são cenas dos próximos capítulos, né? Eu acredito que na internet você tem muita gente que é tranquila, né? Muita gente que vai olhar e falar assim, ah, mano, é treta dos caras, deixa lá. Vai ter o cara que vai querer, velho, ah, porra, velho, o cara vai querer sangue em tudo. Né? Ah, porra, agora que se exploda a Fúria, que se exploda o MIBR, que se exploda os jogadores e tal. E aí eu acho o seguinte também, né? Aí cabe cada um a julgar o como você vai lidar com a situação, que foi o que eu falei dentro de jogo e fora de jogo também. Você acha legal, né, que foi o que vocês falaram, você acha legal a forma com que foi falado às vezes sobre o campeonato e tal, não sei o que, mano? Às vezes, com o tempo, é o que eu falo pra vocês. Ele quando fala, ah, pô, você acha que eu vou me queimar por um campeonatinho de internet e tal, não sei o que? Mano, dentro, quando você tá há muito tempo dentro dessa, né, dessa longa estrada do Counter-Strike, às vezes você enxerga os campeonatos com olhos diferentes, com medidas diferentes, e às vezes é por isso que às vezes você não consegue atingir aquele seu objetivo, né? A partir do momento que você não vê grandeza e não vê valor em uma competição, você às vezes pode ser punido por isso, não conseguindo vencer essa competição, né? Então, às vezes também é um lance que você olha e fala assim, pô, agora eu entendo o que talvez o porquê, às vezes o resultado não é o como pode ser o esperado, né? Mas aí é a visão de cada um, né? No calor do momento, eu acho assim, o que eu acho desnecessário, né, nesse lance todo, é ficar publicamente, né, publicamente nessa treta sem limites e aí ofendendo, mano, coisa assim, tem uma rivalidade? Tem, a rivalidade é boa, mas eu acho, velho, e aí é mais porque talvez eu sou tiozão, velho, mas eu acho que é muito, e aí depois quando eu vim pro meio da internet aqui, de influenciador e tal, eu aprendi também que não é tanto o caminho, que eu acho assim, velho, você tá com problema com alguém, resolve com essa pessoa, velho, né, resolve com essa pessoa, né, na minha época lá atrás não tinha rede social, então, muitas vezes, era você resolvendo com a pessoa e você ia lá e falar, mano, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Ah, pô, e vamos sair na mão. Não, não vamos sair. Ah, agora vamos, vai pra... Ah, se você sair aí e for pra rua ali na porta da Lan House, eu vou lá e a gente resolve. E aí vai, e ficava nessa, e os dois se resolvia, e no final das contas, velho, os dois olharam e falaram, quer saber, mano, nós é dois trouxa, né? Nós é dois trouxa. Porque você já errou muito, eu já errei muito, aprendemos com isso, né? Eu não tenho, eu acho que assim, eu já falei sobre tudo isso, assim, eu acho que quando você tá, né? Isso é uma coisa para a vida. Quando você tá competindo, você cria vários demônios na sua cabeça, né? Os adversários, eles são os seus demônios que você quer enfrentar, e aí você tem raiva, você tem ódio, você olha de uma forma diferente, você fala assim, putz, velho, eu preciso odiar essa pessoa para vencê-la, né? Só que depois, quando passa um tempo, você se aposenta, você passa uns anos, você olha tudo aquilo, mano, você não lembra dos seus adversários com ódio, velho. Você não lembra, você pensa que o mais legal de tudo isso é que bom que você teve adversários à altura para te transformar numa pessoa melhor, para te transformar numa pessoa para batalhar mais, para correr atrás, para evoluir mais, né? Eu não lembro dos adversários, pensa assim, velho, eu acho que o mais legal de tudo isso foi o quanto eu fui aprendendo em cada situação de desavença nesse mundo, né? Então eu acho que assim, se os jogadores forem assistir isso, né, não é nem tanto para vocês, né, é mais pro geral, né, mas eu acho assim, em algum momento talvez os jogadores não possam assistir isso, né, e é um toque de alguém que falou, né, ah, porra, Gal, mas nessa estrada você jogou terra, você asfaltou, o que você fez nessa estrada? Mano, não tinha nem carro, velho, quanto mais estrada, né, você nem sabia que aquilo poderia ser, quando a gente chegou, né, lá em 99, a gente nem sabia que isso poderia vir a ser uma estrada, né? Eram os bandeirantes com facão abrindo lá o mato e falando, porra, velho, existe
existe alguma coisa aqui, né? E talvez um dia alguém pode criar um carro, e aí quando tiver o carro, talvez alguém possa criar uma estrada. Então, dentro de tudo isso eu falo, velho, leva a rivalidade, leva o orgulho, leva, eu acho que assim, você tem que, eu acho que é um momento onde hoje é muito complicado, porque aí tem Twitter, mano, e aí tem um monte de coisa, aí tem os justiceiros, e aí tem militante, e aí tem um monte de coisa, e aí você abre a porta para ficar um negócio, velho, que afasta do objetivo. O objetivo é dentro do jogo, dentro do servidor, e pode ser muito mais simples do que você imagina, né? Então, odeie o seu adversário, faça assim, eu acho que é o que eu falei, velho, não tem, a lua de mel acaba, né, velho? E aí, você pode viver este momento em que você não quer trocar ideia, você não quer, sabe, falar com a pessoa, mas você tá ali, velho. Você tá convivendo, continua sendo seu adversário, mas eu acho que dentro de tudo isso pode ser que exista agora um diálogo, ou daqui a um tempo, para os jogadores começarem a se acertar e falar: quer saber, velho? Eu confio em você, perdão pelo vacilo, se eu vacilei, perdão pelo vacilo, se eu não vacilei, perdão pelo vacilo também. Na próxima vai ser diferente, né? Na próxima vai ser diferente e seguimos o baile, né? Eu acho que é isso.